com grande alegria que nós chegamos a vocês novamente, queridos ouvintes, para trazer-lhes a palavra de Deus através dos Boas Novas. Boas Novas têm sempre o objetivo de trazer aquela mensagem que Deus quer que caia no nosso coração, porque é uma boa nova para a nossa salvação. E hoje, quando nós pensamos assim, nós temos um Deus tão supremo, um Deus tão sobrenatural, um Deus tão grande, que deixou um dia a sua glória para vir a este mundo, para trazer a salvação a cada um de nós. E nós só podemos louvar e adorar a Deus por isto, porque a graça, bênção e misericórdia dele. Hoje nós queremos pensar um pouco no homem que foi tocado por Deus, mas que não quis ser transformado por Deus. Diz assim em Marcos capítulo 6. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João e amarrassem e colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com quem se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o povo ouvia, ficava perplexo, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Vamos ler depois adiante, mas inicialmente até aqui. Um homem tocado pela palavra de Deus. É interessante quando se prega a palavra de Deus o que acontece. Algumas pessoas são tocadas pela palavra de Deus. E aqui havia um homem que parecia ser durão, um homem que não queria muito com isso, nada com isso ou com aquilo, mas quando ele ouvia João Batista, ele temia a palavra. Ele gostava de ouvir João Batista falar. É interessante isso também. Eu conhecia homens já na minha vida, que a vida toda iam na igreja, sentavam no segundo, terceiro, quarto banco da igreja, mas nunca haviam se convertido. Mas eles gostavam de vir à igreja, porque lá tinha paz, lá tinha alegria, lá tinha amor, lá tinha a palavra, lá tinha o que precisava. Seguia Jesus em muitas coisas. Seguiu João de uma forma tão especial, mas ele seguia também a Jesus. Ele também queria ouvir a ele. Ele queria ouvir a todos eles. No início resistia aos planos maldosos de Herodias. Porque o que aconteceu? Ele casou com uma mulher que ele não podia casar, que ela era casada. João vai lá e dá de dedo nele e diz: você não pode. E a mulher queria ficar com ele. Então ela ficou com muita raiva dele. Mas na vida de Herodes aconteceu uma conversão incompleta. Herodes renunciou a alguma coisa, mas não renunciou ao pecado que ele estava vivendo. O pecado que João havia mostrado a ele é que ele estava casado com a esposa do irmão dele. Amou mais o pecado do que a justiça. Amou mais o pecado do que a verdade. Amou mais o pecado do que andar nos caminhos do Senhor. Infelizmente nós temos muita gente assim hoje, que prefere viver a vida do pecado do que seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus é renunciar ao pecado. E tem pessoas que não querem isso. Ele permaneceu no adultério, nos prazeres e na luxúria. Ele queria isto, porque os prazeres lhe satisfaziam.
e lhe causou a si mesmo muita tristeza. Diz no verso 26, o rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento dos convidados, não quis negar o pedido da jovem. Quando ela pede a cabeça de Herodes, a filha de Herodias, ele fica muito triste, porque ele tinha visto nele um homem que podia trazer alguma coisa especial para ele. Ele foi um homem de má consciência, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Pessoas hoje sabem o que devem fazer, mas não querem obedecer à palavra. E eu pergunto a você, você gosta de ouvir a palavra? Se sim, eu pergunto a segunda coisa, você gosta de obedecer à palavra? Porque ouvi-la é uma coisa, obedecê-lo é outra coisa. Porque quando eu obedeço a palavra de Deus, eu reconheço Jesus não só como meu Salvador, mas como meu Senhor. E reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas, isto é tão importante. Ele viveu no adultério, ele viveu no caminho para o inferno, ele rejeitou a palavra da verdade, amou os prazeres do mundo que produziram nele a perdição eterna. Ele tornou-se o assassino de João Batista. Quem não queira, quem deu a ordem foi ele. É aquela coisa que Pilatos diz, eu lavo as mãos, que não tem nada a ver com isso. No fundo, ele era quem tomava a decisão se ele ia morrer ou não ia morrer. Aqui também Herodes teve que tomar a decisão se João ia ser decapitado ou não. E ele tomou a decisão. O pecado, se nós não confessarmos e se nós não lutarmos contra ele, ele cresce até a catástrofe final. Então, querido, que você possa ser uma pessoa que vai fazer aquilo que a próxima música vai dizer. Eu andava como cego, mas um dia eu encontrei Jesus e por ele eu fui transformado. Que Deus, em sua infinita graça, te abençoe.